Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e esse vídeo aqui a gente tem duas coisas muito aguardadas por vocês, que é a continuação da série Teoria do Bodybuilding com a parte estética, um vídeo muito legal, muito informativo, e eu acho que o que vocês mais querem, o sorteio em comemoração aos 60 mil inscritos do canal, R$ 2.000 em produtos da Dragon Pharma. Eu vou deixar as normas e regras aqui na descrição também, mas para poder participar você tem que deixar um comentário nesse vídeo, ser inscrito no canal e me seguir no Instagram. O sorteio vai acontecer dia 15 de maio, porque a gente vai ter aí quase um pouco mais de um mês para que todo mundo tenha a chance de ficar sabendo da promoção, para que todo mundo tenha a chance de vir aqui nesse vídeo, deixar o comentário e poder concorrer ao prêmio. Dia 15 de maio eu faço sorteio, posto aqui no YouTube, posto no Instagram, entre em contato com o vencedor para poder combinar a entrega do prêmio. Não deixa de participar, se inscreve no canal, se inscreve lá no Instagram, deixa seu comentário, vamos lá, vai ser legal isso aí, eu vou ficar muito contente de poder dar um prêmio para um de vocês aí, espero que a gente chegue em breve nos 100 mil para a gente fazer um sorteio ainda maior. E vamos pro vídeo agora, né? Estética no bodybuilding, a gente tem feito uma série aqui que é a teoria do bodybuilding, falando de frame, estrutura óssea, e agora a gente vai falar de algumas características musculares que se juntam às características ósseas e vão compor o que a gente chama de estética no bodybuilding. A estética em si não é um critério julgado pelos árbitros, eles não pegam e falam assim, estética, tantos pontos. É uma combinação de fatores que determinam o que a gente chama de estética, mas no final, grande parte desses fatores são julgados pelos árbitros, então a gente pode dizer sim que a estética teoricamente deveria influenciar de alguma maneira no resultado de um show do bodybuilding. É claro que tem outros fatores, tem volume, tem definição, tem as poses. É muito complexo julgar um show de fisiculturismo, às vezes até meio obscuro como que eles fazem isso, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, galera, a estética é importante? Muitíssimo importante, deixa o físico fluir melhor, é mais agradável aos olhos. Eu acho que físicos estéticos eles agregam mais ao esporte, trazem um visual mais legal. Tem os caras também que são freak, que não são muito estéticos, legal também, eles têm o espaço deles. E a gente tem que entender que nem sempre a estética vai determinar o melhor físico. Um caso muito notório aí é o Ronnie Coleman, um cara que tinha uma dominância muito grande de diversos aspectos aí que faziam ele ser o maior de todos os tempos, ou um dos maiores de todos os tempos. Dificilmente algum cara vai bater o Ronnie Coleman, mas ele não era tão estético assim. Ele tinha características musculares e estruturais que não deixavam ele tão estético assim, mas, como a gente já viu, a estética não é só o único julgamento que a gente tem, assim como um cara extremamente estético não quer dizer que ele vai vencer um show de fisiculturismo, pode ser que ele seja menor que o outro, ou menos definido, então a gente tem que ter sempre isso em mente. Eu acho muito importante que a gente entenda como funciona o esporte para poder entender como funciona os julgamentos. Antes de a gente querer impor as nossas crenças pessoais, nossos desejos pessoais no esporte. Eu sempre uso o futebol como exemplo. Seria muito legal se não tivesse impedimento no futebol. Eu acho que podia abolir o impedimento do futebol. Deixaria o jogo mais dinâmico, teria muito mais gols, ou eles não poderiam voltar a bola do meio de campo para trás, como é no basquete. Então tem, mas não é bem assim que funciona. Não é porque eu quero, porque eu acho que vai ser melhor, que seria mais legal, que as regras funcionam assim. E a gente tem que entender isso também no bodybuilding, também funciona assim. Vamos lá então, vamos ver aqui os exemplos que a gente tem. Compondo a estética, a gente tem aspecto estrutural, que é muito importante. Um tronco em V ou um corpo em X. Um tronco em V e o corpo. Um tronco em V é mais determinado pela estrutura óssea, é o cara que tem o quadril bem estreito e a estrutura óssea dos ombros bem largas. Isso ajuda a fazer um tronco em forma de V. Um corpo em X é o corpo em forma de V, mais as pernas com quadríceps bem saltados para os lados. Isso forma um X-frame, que eles chamam, e isso depende um pouco também da volume muscular e do formato muscular do quadríceps, por exemplo. Outros aspectos que influenciam aí na estética, aspectos musculares, volume muscular adequado, um controle e estética abdominal, tem que ter um abdômen, o abdômen estreito faz parte aqui do aspecto estrutural, mas a musculatura abdominal é muito importante também, ter controle sobre a contração abdominal e ter uma estética bonita, ter um formato bonito, separação bonita. E aí a gente entra no formato muscular, que também é importante, e um fator
definição muscular, que a gente pode incluir aí estar com um percentual de gordura bem baixo, ter separação muscular e cortes profundos e também simetria e proporção. Tudo isso junto gera o que a gente chama de estética dentro do bodybuilding. Vamos ver alguns exemplos agora. Olha aqui, o primeiro exemplo, né? Acho que é um cara que a gente pode, que traz muito pra gente o que é estética. O Terence Ruffin é um físico que flui muito bem, parece uma estátua grega. Ele tem o volume ideal, não é nem muito grande, nem muito pequeno para Classic. É proporcional, tem uma cintura estreita, ombros largos, os quadríceps saltam para os lados. Essa foto aqui não é a ideal para a gente ver isso, mas eu quis usar para a gente ver como que flui bem o físico dele. Como é um físico que a gente olha e fala, nossa, que legal, bem separado. A gente vê o quadríceps, sartório, adutores. Olha aqui de frente, ó, aqui já dá para ver melhor. Ombro bem largo, quadril bem estreitinho, controle abdominal bem feito, as coxas que saltam para os lados, então a gente vê um formato aqui em X muito grande, não parece uma geladeira, né, com braços, a gente vê que forma um X. Tem uma boa definição, uma boa separação muscular, a gente vê estriações aqui, musculatura bem separada, a gente vê o sartório separando do quadríceps, e tudo mais separado. É um físico que dá para usar muito como exemplo de estética nos dias de hoje. E isso eu acho que a gente pode julgar de volume muscular adequado. Para o frame dele, ele tem um volume muscular legal. Se ele começa a aumentar muito esse volume, quero virar um bodybuilder open ou alguma coisa assim, essas linhas estéticas vão se perder. Não quer dizer que ele vai se tornar um bodybuilder pior. Ele pode até se tornar um bodybuilder melhor, com mais volume, com um aspecto aí mais impactante, mas a gente acabaria perdendo alguns fatores que determinam a estética tão bonita desse físico aqui. Quando a gente fala em controle abdominal, uma coisa muito importante da linha de cintura, olha só aqui, dois caras que são, né, rivais aí, o Phil, nenhum dos dois é conhecido por ter uma linha de cintura muito bonita. Elas não são realmente não estão muito bonitas nem nessa foto. A do Kai é bem larga, nem sempre eles têm controle sobre isso, mas o que eu queria atentar para vocês é o seguinte, reparem uma coisa aqui, eles têm um controle abdominal bom até, porque olha só, o reto abdominal está aqui e olha só o quanto que a gente tem de oblíquo. E sempre lembrando que a gente está analisando fotos, é claro que é muito diferente analisar uma coisa em 2D do que um físico em 3D. Não estou querendo dizer aqui que as fotos são uma coisa imutável, que querem dizer totalmente o que o físico mostra no palco, não é bem isso, mas as fotos são as maneiras mais fáceis da gente ter uma didática melhor aqui num vídeo como esse, tão teórico assim, e olhando as fotos, imagens estáticas ajudam a gente a ter um treinamento melhor para o nosso olho, para quando a gente estiver vendo os vídeos. O que eu quero que vocês reparem aqui é que, apesar de não serem cinturas extremamente estreitas, reparem o tanto que o oblíquo tem dessa margem para essa margem. É bem pouco. Dessa margem para essa margem, bem pouco. Do Kai também. Onde começa o oblíquo aqui, até essa margem lateral, bem pouco. Eles têm controle, eles conseguem segurar a cintura deles abdominal aqui contraída, enquanto eles estão posando, pelo menos. Olha que diferente quando a gente vê o Bonac. Olha só o Dexter também, olha só. Olha essa borda do oblíquo, onde ela termina aqui, é bem pouquinho que a gente tem de oblíquo vendo de frente. Olha aqui a borda e essa borda lateral. E olha só o Bonac, por exemplo. Olha onde começa o oblíquo e onde vai o oblíquo. É muito mais, olha esse lado. Começou o oblíquo aqui, vai até lá. Compara com o do Dexter, a gente tem aqui uns oblíquos muito maiores. Por quê? Porque ele não consegue segurar. Então os oblíquos do William Bonac, eles estão fazendo o seguinte aqui. Vamos imaginar que a gente está olhando de... Como é que eu vou fazer isso? Imagina que essa folha é a parede lateral e aqui em cima é a frente do abdômen, tá? Então aqui é o reto abdominal e esse aqui é o oblíquo. O Phil e o Kai, eles estão bem controlados, segurando bem. O Dexter também, então tá assim o oblíquo dele, olhando de cima. O William Bonac não consegue contrair. Aí o oblíquo dele faz isso, ó, ele salta pro lado. E quando a gente olha isso de frente, a gente tem um volume maior. Se ele tivesse contraindo e segurando isso, quando a gente olha de frente, é um volume bem menor.
Não sei se ficou bem claro isso para vocês, se conseguem entender dessa maneira, mas eu acho que nas imagens dá para ver bem também. Então esse controle lateral também é muito importante e nem todo mundo tem isso. E agora a gente vai falar do formato muscular. O formato muscular também é muito importante. Primeiro, a gente vai procurar músculos que tenham um formato anatômico, arredondados, estriados, que não tenham calombos, que são disformes, que não condizem com a realidade. Isso é muito importante. Mas o formato com que os músculos são também determinam a beleza de um físico. Olha o formato do quadríceps do Dorian. Não é um formato tão bonito. Nunca foram quadríceps que você olha e fala assim, nossa, que bonito. Os do Shawn Ray também não são tantos, mas são um pouco mais bem desenhados do que o do Dorian. Uma outra coisa que a gente pode ver nessa foto é o peitoral. O Dorian tem o peitoral que está bem juntinho aqui e aqui embaixo ele era bem aberto, bem separadão, bem esquisito. O do Shawn Ray já é outro formato, ele vem junto até mais embaixo e aqui embaixo ele é bem arredondado. Vou usar uma outra foto do Dorian para a gente ver isso um pouco melhor. Olha só aqui, ó, como vinha bem junto e quando chega aqui do meio para baixo, abre bem, dá um aspecto dividido no peito. Pode ter gente que não acha isso tão bonito quanto é um peitoral do Brandão, por exemplo, que ele vem até quase embaixo aqui, ele termina arredondadinho, ou um peitoral do Shawn Ray, mais arredondado embaixo também, sem esses bicos aqui, sem esse espaço, sem esse buraco. E um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o formato do abdominal também. O abdominal aqui é um músculo muito importante dentro da estética. Olha o do Brandão, físico muito estético. Olha como é bem simétrico. O que a gente vê de um lado, a gente vê do outro. O que a gente vê de um lado, a gente vê do outro. Simetria. Ele não é... O formato dele é meio arredondado, né? Parece a janelinha do Windows, ó. Tem uma voltinha aqui fica reto, uma voltinha aqui, uma voltinha aqui, uma voltinha aqui. Mas, de uma forma geral, ele é bem simétrico. Olha só, essa outra foto dá pra ver, parece uma gaivota, né? De tão perfeitinha que é a simetria do Brandão. Tem formatos musculares de abdômen diferentes desse. Olha o DJ Cutler, também tem a voltinha, assim como o Brandão. Porém, ele é assimétrico. Ó, um gomo está aqui, o outro está aqui embaixo, um está aqui, o outro está aqui embaixo. Olha como um gomo não bate do outro, diferente do Brandão. Será que eu consigo colocar os dois juntos aqui? Vamos ver. Olha só aqui, como o Brandão tá certinho, um bate com o outro, um bate com o outro, do Jay não bate. É assimétrico. Então isso tira um pouco da qualidade estética do abdômen. Outra coisa, olha só, a mesma história dos oblíquos, olha como que salta para o lado oblíquo do Jay, como ele tinha dificuldade em segurar essa contração aqui também, ou era praticamente impossível também. E isso também distrai. O Jay é um físico fenomenal, mas nunca foi conhecido pela sua extrema estética, diferente do Brandão. Olha aqui, um outro cara que é um dos maiores da história, se não o maior da história, mas tinha uma estética abdominal muito ruim. E olha o formato do Coleman, já não é tão arredondado, é mais retão. Ele dá uma arredondadinha aqui, reto, e sobe. Um formato de peitoral diferente, um formato de quadríceps diferente do Dorian, por exemplo, do Shawn Ray. E olha os abdominais dele, são simétricos. Olha só onde sai cada gomo e o formato de cada gomo é simétrico. Porém, ele tem uma diástase, uma separação abdominal aqui, que também tira muito da estética da região abdominal dele, o que tira muito da estética geral dele. Ele tem o freak factor, ele tem muito volume, ele é bem completo, ele é bem proporcional, não falta nenhum grupo muscular nele que a gente fala assim, ah, ele tem isso melhor que o outro, e isso garante a ele, junto com um frame muito grande, um volume muito grande, garante uma dominância muito grande no esporte. É um grande exemplo de um físico que é pouco estético, porém muito dominante. E aqui é uma foto que, voltando lá ao volume muscular adequado, que ilustra muito bem. Olha o Coleman em 98, olha o Coleman em 2002 e 2003. 2003 eu acho que é o melhor exemplo, né? Olha só essas fotos, como que o Coleman está muito maior aqui, mas ele está muito dominante, ganhou também muito fácil, um físico extraordinário. Mas, como a gente fala em estética, esse físico menor é um físico mais bonito, com mais separação muscular, mais detalhe muscular, a cintura está mais controlada. Não é ainda uma cintura bonita, que a gente pode dizer, de um Men's Physique, de um Classic,
mas é uma cintura muito mais controlada e agradável de olhar do que essa aqui, por exemplo. É uma estrutura em V, um corpo em X muito mais agradável do que esse. Então, nem sempre maior é mais bonito, nem sempre maior é melhor. Nesse caso, o Coleman conseguiu tornar um físico maior e bem dominante. Mas eu acho que pouca gente vai discutir, pouca gente vai falar que esse físico aqui era menos bonito do que esse, por exemplo. E agora, continuando falando do formato muscular, que é um dos fatores que influencia muito, olha o formato muscular do bíceps do Coleman, um clássico, né? Bíceps pontudo, bem bicudo, bem alto e mais encurtado. Olha, termina aqui, o resto é tendão. Olha só, bem divididinho aqui, ó, cabeça medial. Esse aqui é o corte, cabeça lateral. Um outro exemplo de bíceps é o do Kevin Levrone. Olha só, jamais alongado, olha como ele chega bem colado aqui no cotovelo. Não era tão bicudo, não era tão alto. É um formato de bíceps diferente do bíceps do Coleman. E aqui a gente já entra em alguns exemplos de físicos mais estéticos, menos estéticos. Aqui é uma perfeita junção. Olha só, o Chris Cormier era um físico extremamente estético, ele tinha uma junção de uma estrutura óssea excelente, ombros largos, quadril estreito, comprimento de membros e troncos perfeito, formato muscular muito bonito, a gente não via uma musculatura feia, cortes, uma definição muito boa. Essa foto aqui não é a mais definida do Chris Cormier, mas a gente vê que tem cortes musculares profundos, ó, a gente vê cada grupo muscular, a gente vê uma separação boa aqui. Ele não estava tão seco nesse show, infelizmente, mas é uma foto que demonstra a estrutura dele, o corpo em X, muito bem feita. Caso ele tivesse colocado... O que faltava nele aqui? Volume muscular adequado e condicionamento. Se ele viesse maior, 10% maior e sempre seco, ele seria uma ameaça em cada show que ele entrasse. Olha só o Chris Cormier aqui num condicionamento melhor. Ó, peitoral fibrado, estriados, ombros estriados. A gente não vê aqui nenhum sinal de calombo proveniente de injeções. Uma divisão muscular muito boa. Ó, o tríceps divide muito bem com o braquial, que divide muito bem com o bíceps. O abdominal bem dominado, bem controladinho. O quadríceps bem separado do sartório, que está bem separado dos adutores, a panturrilha. Então era um físico muito estético, com qualidades aqui muito boas que definem o que a gente chama de estética. Que mais? Outro cara extremamente estético, que fez bobagem com o físico dele, colocando óleo, mas estrutura muito boa, ombros muito largos, cintura, quadril muito estreitinho. O formato muscular era lindo, né? Ele tinha joelhinho ó, bem pequenininho, quadríceps sai gigante, punho pequenininho, cotovelo também não era grande. Então ele conseguiu também criar, com a estrutura óssea que ele tinha, que era muito boa, e a genética de formato muscular muito bom, ele conseguiu ter outras características como volume muscular, controle abdominal, formato, definição, separação e cortes muito boas, uma região abdominal também estética. Então ele conseguiu mostrar um físico extremamente estético e muito próximo do que seria um dos maiores físicos da história, caso ele conseguisse ser mais consistente com volume e condicionamento. Agora a gente dá uns exemplos aqui não tão estéticos, né? O Nathan De Asha, por exemplo, ele tem o que? A estrutura óssea dele não é tão bonita, não é tão boa, porque o tronco muito alongado, muito grande, o que faz com que o dorsal se insira muito alto. A gente acaba tendo aqui uma linha abdominal muito alongada. As pernas também são meio arqueadas, isso também tira um pouco da estética dele. Então ele tem, a gente pode até falar assim, mas ele tem qualidades musculares muito boas. Tem, mas a estrutura óssea dele tira muito do que a gente podia ter em estética do Nathan De Asha, por exemplo. Olha só, um outro cara extremamente estético, todo mundo lembra desse menino aqui, o Lionel Bayek. Também, ele não tem os ombros mais largos, mas a estrutura dele óssea é muito boa. Se fosse um pouco mais largo, seria praticamente perfeita. Por quê? Ele tem uma estrutura óssea muito boa, ombros relativamente largos, quadril bem estreito e bem controlado, os membros não são longos nem curtos demais, e o tronco tem um bom tamanho. Mas ele tem uma linha de cintura muito boa e muito bonita,
Um volume muscular adequado poderia ser, maior. Se ele fosse maior e mais seco, ele seria dominante. Tipo, 10% maior, 10% mais seco. Então chega próximo disso. Um bom controle abdominal, formato muscular muito bonito, musculatura bem arredondada, ó, sem precisar ter grandes aplicações aí, tudo redondinho. O quadríceps com formato muito bonito, bem estriado, bem dividido também, as costas dele são bem bonitas. A gente vê o ombro separando bem do braço, os braços aqui, o tríceps separa bem do braquial e do bíceps, o peitoral com cortes, a gente vê aqui o sartório dele bem separado do quadríceps, até aqui, ó, os adutores, olha essa sombrinha aqui, ó, separação com os posteriores. Então ele tem uma proporção muito boa, uma simetria muito boa, boa separação, cortes profundos. É um cara que, se viesse com mais volume, viesse condicionado, ele tem uma excelente estética. Tudo que a gente fala aqui de estética, quase tudo ele tem, ou praticamente tudo. Faltaria o quê? Ele vir mais volumoso e mais seco. E aí ele teria um conjunto praticamente perfeito e quase imbatível. Pena que é uma coisa que não acontece com o Bayek. Olha só outra foto do Bayek aqui, quadríceps muito estriados, formato muito bonito, bem dividido, vascularização na medida certa, então é um físico muito bonito, muito agradável aos olhos. E olha só aqui, né, o Marcos Hu, olha que físico lindo, para falar uma coisa, ele não tem formato em X, ele tem um pouco de formato em V, porque o quadril é muito largo, os ombros são largos que nem uma casa, ele é gigantesco. Mas o quadril também é bem largo. Ele até tem um controle abdominal bom, mas como a estrutura óssea do quadril é larga, não tem muito que ele pode fazer. E a gente não tem um corpo em X porque parece uma geladeira, porque é tão largo o quadril que, por maior que sejam os quadríceps, ele não consegue fazê-los crescer de uma maneira que eles saltem para os lados. Ele também tem a perna um pouquinho arqueada, o tronco um pouquinho curto. Volume muscular muito maior do que precisasse, talvez, porque ele precisa pôr volume dentro de um show de bodybuilding para conseguir compensar o que lhe falta em estética, por exemplo. Então, não é um físico em termos de bodybuilding ruim, já pegou top 5 no Olímpia, só que não é um físico nem um pouco estético, é um físico extremamente feio. Eu sou fã do Marcos Hu, mas o físico dele é feio. Não tem muita separação muscular, a gente olha aqui, ó, parece que é uma coisa só, o braço parece que é uma coisa só. O ombro e peito parece uma coisa só, a gente não vê estriações nem no peito, nem nos ombros. Os bíceps também são muito esquisitos, tem um formato que não é muito anatômico. Então, não tem separação aqui, quadríceps junta com o sartório, que junta com o adutor, é um negócio esquisitíssimo. Olha quando a gente compara ele com o Bayek, por exemplo, olha a diferença, a gente vê aqui o quadríceps bem separadinho do sartório, bem separadinho do adutor, do posterior. É muito diferente um físico do outro, é muito mais agradável esse físico pelas características ósseas e musculares do que esse. Por mais freak que seja o Marcos Hu, a gente não pode dizer que ele é estético. Não estou dizendo, reforço, não estou dizendo que um físico altamente estético necessariamente vai ganhar e um físico que não é estético nem um pouco necessariamente vai perder. Tem outros fatores que estão em jogo no julgamento. Olha aí, outro físico que ganhou muito. Esse aqui é um físico muito vencedor, mas que não é nada estético. Olha só, um físico muito retão, não tem nem tronco em V, nem corpo em X, separação muscular zero, né? Parece uma maçaroca só, tudo aqui, ó, muito esquisito. Ele tem até bons quadríceps, o femoral é separado, mas vai ser tudo junto, não dá pra ver muita coisa, dividir muita coisa, o braço é uma bagunça. Ó, a gente mal vê separação do ombro para o braço, do tríceps para o bíceps. Então é um físico muito feio, muito pouco estético, mas ele conseguiu extrair desse físico pouco estético um físico muito eficiente. Muito eficiente, um físico bem volumoso e muito seco. E isso fez com que o Brent Warren, apesar de não ser estético, ganhasse alguns Arnold Classics e fosse segundo do Mr. Olympia. Isso reforça nossa tese de que nem sempre os físicos lindos vão ganhar campeonatos, nem sempre os físicos feios não vão ganhar. E a gente até pode pensar o seguinte, o cara que já sabe que não tem um físico muito estético, que a genética não ajudou, muitos deles se esforçam muito mais, trabalham muito mais duro e acabam tendo mais resultados do que os caras que têm uma estética muito avantajada. Aí ó, mais uma do Brent Warren, né? Grotesco.
É um físico muito poderoso, muito legal de ver treinando, mas não dá pra gente dizer que é um físico bonito. E aqui é o Rafael Brandão, né? É claro que a gente pode dizer que é muito pessoal esse lance de beleza, que pode ser bonito pra mim, pode não ser pra você. Mas aqui a gente está tentando colocar alguns fatores alinhados, alguns critérios mais bem definidos para determinar um conjunto de critérios que determinam uma característica que a gente pode chamar de estética. Mas é claro que, por exemplo, tem gente que pode olhar para o físico do Brandão e falar: não é estético, não acho bonito, prefiro o Brent Warren, acho mais legal. Então, o bodybuilding, por ser tão subjetivo, abre espaço para essa coisa de cada um tem uma opinião, e eu acho que tá ok, não tem problema nenhum com isso. Cada um vai ter sua opinião e não vai ter necessariamente uma concordância aí pessoal. O Brandão é um físico que a gente pode falar que é muito estético, tem todas as características, tronco em V, corpo em X, o volume muscular, o que falta para ele é um volume muscular adequado, ele precisa encher o frame dele ainda, colocar mais volume no frame dele ainda. Isso aqui é do ano passado. Provavelmente ele colocou muito mais volume, está muito maior do que isso. Infelizmente a gente não pode ter competições nesse momento, mas ele vai aos poucos enchendo o físico dele. Ele tem um bom condicionamento, então ele tem características estéticas muito boas, estrutura óssea muito boa, formato muscular bonito, simetria, proporção, tem cortes profundos, tem boa separação. O que falta realmente para o Brandão estourar é adicionar volume, e ele está fazendo isso aos poucos para que ele mantenha esse conjunto de qualidades estéticas que podem ajudar tanto ele numa competição. Por quê? Quando a gente tem dois caras com o mesmo volume, mesmo condicionamento, tudo empatado, o físico considerado mais estético vai ter uma vantagem e vai ganhar. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Eu volto em breve com mais vídeos. Vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim e até a próxima. Valeu, pessoal!